Dando início aos trabalhos de 25, hoje com uma breve reflexão, agradecendo você que está aqui, seja bem-vindo se você está entrando por esse vídeo. Se você já é raiz, antigo aqui de casa, sempre é minha honra ter vocês por aqui. Agradecer o ano de 24, agradecer as parcerias, as conversas, é sempre muito rica essa troca. E hoje eu queria dividir com você uma reflexão breve sobre uma estratégia para 2025 que, se eu pudesse resumir em uma única palavra, eu diria flexibilidade. Dada a quantidade de mudanças planetárias, sempre a gente está em transformação, né, pessoal? Mais 25, a gente tem várias mudanças no mesmo ano. Eu queria mostrar para vocês, começar os trabalhos aqui mostrando o dashboard de 25. E, inclusive, me conta aqui nos comentários se você tem interesse de fazer um dashboard individual seu. Eu tenho feito para clientes meus, aí você consegue ver o ano todo num único dashboard, com várias informações. Eu vou compartilhando aqui com vocês também, planeta a planeta. A ideia hoje é passar um panorama mais geral, desejar para vocês excelentes festas, claro, que eu quero comentar. E a gente vê visualmente, vocês sabem que eu sou super da turma do visual, a quantidade de planetas lentos, vamos considerar de Saturno em diante, Júpiter fica um ano em cada signo, mas de Saturno em diante, e eu estou incluindo em diante porque Plutão acabou de entrar em Aquário em novembro de 24, então ele está no mesmo balaio de grandes mudanças planetárias de signo. Então olha só, gente, nós temos Saturno saindo de Peixes e fazendo um spoiler em Áries. Já vou comentar um pouquinho. A ideia hoje, eu não vou desmembrar planeta a planeta, porque a gente vai fazer vídeos específicos. Fica ligado aqui. Se você não está inscrita ainda, se inscreve para ficar ligado. A gente vai explicar em detalhes essas construções, dessas passagens dos planetas. Qual é a mensagem que cada um traz para a gente, claro, construir junto com o universo, né? A ideia não é a gente ficar passivo, mas entender dentro desse relógio cósmico o que tem aí para cada signo, qual é a pegada para cada signo e para cada mapa. Claro, você transpondo aí para o seu mapa essas simbologias, que na verdade todas essas transformações que os planetas fazem tá no conteúdo humano, né? É arquétipo humano que a gente coloca aqui de uma maneira, a astrologia nos coloca de uma maneira didática. Bom, então nós temos Saturno, e aí eu coloquei aqui, gente, só para a gente ir se localizando, porque eu vou, e ao longo do tempo a gente vai incluindo mais informações aqui nesse dashboard. Fogo tá nesse laranjinha, terra tá em cinza, que é uma coisa mais de estabilidade, o ar está em verde, água está em azul. Eu já deixei os signos para ficar bem fácil de vocês irem entendendo. Então a gente tem, vamos falar no macro primeiro, olha só, Saturno então saindo de Peixes, entrando em Áries por alguns meses, esses spoilers. Urano saindo de Touro e também dando um spoiler em Gêmeos. Netuno saindo de Peixes, entrando em Áries. Importante, né, gente? Então aí a gente já vê Áries e Áries, a gente já vê um chamamento dos signos cardinais. Lembrando que quando a gente tem um planeta entrando num determinado signo, os signos da cruz, que estão dados aqui pelo ritmo, né, cardinal, fixo ou mutável, são mais chamados. Eu gosto de falar dessa ideia de chamamento, né? Quando a gente fala impactados, vem a coisa apocalíptica que vocês sabem que eu não gosto. Mas a gente pegar carona no que esses planetas estão pedindo para a gente, é um Saturno que pede estruturação, que hoje está em Peixes, então estacionando os mutáveis. Então os mutáveis estão aí, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, estão aí nessa pegada de Saturnina. Então vamos embarcar com isso, né? Que em 2025 faz esse spoiler para os signos cardinais, a gente embarcar na construção saturnina, embarcar na criação de alicerces duradouros. Trabalho, frustrações fazem parte desse pacote, né? A gente não está aqui a passeio. Temos Urano saindo de Touro, um signo estável, e indo para um signo de ar, comunicação, troca, intelecto. E Urano, muita velocidade, muita inovação. Já vou fazendo daqui a pouco um resumo dessas coisas, estou só trazendo o assunto. Essa inovação e essa surpresa, esse rompimento com o velho, aciona então os signos mutáveis, Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, por parte de Urano, certo? Netuno, que dilui as formas, né, e usa aí das suas
nessa diluição a gente pode se deparar com situações mais de incertezas, de névoa, que é a parte sombra de Netuno, a gente focar na parte luz, que é a espiritualidade, empatia, abrir a nossa visão, nessa diluição do ego, principalmente se estiver pegando sol, a gente canalizar para um tema maior, olhar a coisa mais ampla, olhar de um outro lugar, dissolver essas fronteiras do ego ou do planeta que estiver pegando, né? É um emocional lua, é um Mercúrio, comunicação. Então a gente vai desmembrar planeta a planeta, eu só queria que vocês tivessem essa visão do macro. E Plutão em Aquário, agora por 20 anos, de 2023, 24 em definitivo, até 2044. Então eu queria trazer para vocês essa ideia de dar flexibilidade, num primeiro momento, a gente falar dessa estratégia macro, antes da gente elaborar os outros vídeos um a um, para que a gente pense em flexibilidade, né? Então nós temos, quando a gente tem um planeta lento mudando de signo, a mudança de signo é sempre uma mudança de padrão muito significativa, porque nós temos principalmente uma mudança de elemento. Então olha só, quando a gente tem aqui uma mudança de Saturno em Peixes, que é um signo de água, fechando um ciclo e começando num signo de Áries, que é o início do zodíaco, que é muito particular dessa fase que a gente está vivendo, porque nós temos dois planetas importantíssimos, Saturno e Netuno, entrando em Áries e se encontrando lá em fevereiro de 26, um marco histórico, a 0 grau de Áries. Eles se encontram no início da roda zodiacal. Então a gente tem muita essa energia de início e muita essa energia de fogo. E se vocês observarem, se você observar, a gente está indo, caminhando, a gente está vindo muito de uma energia de terra e água. Dá uma olhadinha, só vou fazer uma pausa aqui para vocês verem. Olha o que tinha de planetas em terra em 2020. Tínhamos Júpiter, Saturno, Urano em Touro, Plutão em Capricórnio. Então, dos lentos, a gente só tinha o Netuno que estava em Peixes. Olha a quantidade de planetas em Terra mexendo com as estruturas, com as bases que foram rompidas em 20. E agora a gente está indo para um caminho de fogo, Áries, e ar, com Gêmeos e Aquário. Então, uma dupla muito importante. A gente está transformando nessa meados da década uma energia de fogo e ar que se retroalimenta. Então, tudo que a gente tem falado, né, sobre Plutão em Aquário, transformações de tecnologia, o Urano em Gêmeos, uma mudança, um rompimento com a forma da gente se comunicar, estar em relações sociais, que é Gêmeos, muitas mudanças prováveis em mídias e redes sociais, fomentadas por esse Plutão em Aquário, que aliás ambos fazem um aspecto excelente, que um ajuda o outro estando no mesmo elemento. Então vejam quantas mudanças a gente tem no céu. Como eu estava dizendo, quando a gente tem essa mudança de elemento, a gente tem um fechamento de ciclo em Peixes, por exemplo, com o Saturno, e uma entrada em Áries, que é um signo iniciador, um signo que vem trazer a força do individual, a força da individualidade. Vamos falar muito sobre isso, esse ingresso tanto de Saturno quanto de Netuno, trazendo, enaltecendo o signo de Áries, sempre para a luz e para a sombra. Então a gente olhar esses temas, sempre que eu vejo Áries, eu fico pensando nesse momento que a gente está em termos de guerra, de ímpeto. Áries regido por Marte, deus da guerra. Então a gente tem esse ímpeto, essa fúria, esse ímpeto, né? Essa assertividade, agressividade no aspecto mais sombra. E para cada um de nós, quando aciona, né, pela cruz, esses signos acionados, convidados, como eu estava dizendo, para cada uma dessas energias que são diferentes, né? Então tudo é transformação, por isso que eu acho que a palavra transformação não é boa para astrologia, mas Saturno na sua estruturação, então esses signos mais convidados nesse spoiler aqui, que o planeta vai dar de maio até 1º de setembro, né? Até um agosto inteiro ainda fica com o Saturno em Áries.
Os signos cardinais nessa passagem é observar, porque um planeta lento, ele primeiro dá um spoiler nesse signo que ele vai entrar, ou seja, ele passa alguns meses e depois ele retrocede para o signo que ele estava. É importante nessa visão macro a gente observar o que acontece na vida, né? O que desenrola. Eu acho que o grande uso da gente ter essas informações é a gente ter o dado e ter a vida. Né? A vida, claro, a vida tá ali, a gente está tendo experiência, a gente está vendo o que desenrola. Então pega o dado e fica na vida, fica aqui construindo, vendo, e outra, entendendo o que essa simbologia significa para você na sua vida. Quem está de fora nunca vai saber o que é esse trabalho por dentro, o que é essa estruturação, esse foco no trabalho, ou esse fazer a lição de casa que Saturno convida. Mas a gente vai falar em detalhe. Então aqui a transformação é no sentido da estruturação, no sentido da consolidação. Urano já rompe com o velho. Urano traz um lado inovador, que aí os signos mutáveis, eu diria que os que precisam mais ainda estar com a flexibilidade altíssima, porque Urano é imprevisível, arrojado, inovador. E dentro desse nosso relógio cósmico, quando vem esses trânsitos para a gente embarcar, poxa, o que tem aí para mim? Eu sou Sagitário, estou nesse balaio do Urano, o que tem aí de novo? Vamos embarcar com isso? Vamos embarcar, né, com a proposta e tirar o melhor proveito disso? Da mesma forma que Saturno agora pegando também os mutáveis, né, na passagem por peixes, segura, frustra, e aí a gente precisa se perguntar nos ciclos de Saturno o que não está maduro ainda. Então cada planeta tem a sua proposta e cabe a nós nos adaptarmos e pegarmos carona, que eu acho que é mais legal. O Netuno em Áries, então fechando um ciclo de peixes, entrando em Áries aqui em março, até uma passagem mais estendida de Netuno. Então Netuno vem diluir essas formas para que a gente possa criar outras formas e usar, eu gosto de usar esses trocadilhos, né? Usar outras formas. Então, quando a gente dilui, e o que está pegando Netuno aí? Quando a gente dilui, a gente tem a oportunidade de colocar em outras formas, outros formatos, e tomar o cuidado com as ilusões, desilusões, encantamentos, cantos da sereia, que Netuno traz junto com ele. Por isso que essa elevação espiritual, essa elevação do macro, da empatia, do lugar do outro, ajuda muito em trânsitos de Netuno. Então, esse spoiler em Áries vai se dar até 22 de outubro. E o Plutão em Aquário, que aqui tem uma playlist gigantesca para a gente falando vários vídeos, são 5 vídeos de Plutão em Aquário que eu recomendo muito que você assista, porque é um marco histórico. E 25, então, com essas idas e vindas de mudança de signo em todos os planetas lentos, incluindo Plutão, pela proximidade da mudança, é um marco para a gente estar ali observando e vendo e não deixando as coisas escritas na pedra ou sem uma flexibilidade para a gente se adaptar à vida, entendendo, nós vamos falar nos vídeos individuais de cada planeta, vou fazer aquelas quebras de informação para vocês, o como pega por signo, as casas, vamos pensar juntos aqui, vamos juntos construindo esse 2025, mas de uma forma criativa, de uma forma participativa, com o cosmos, com o universo, certo? E depois também vamos falar dessa dupla, então, Saturno e Netuno, que culmina o encontro a 0 grau de Áries em fevereiro de 26. Esse encontro promete bastante revoluções, né? É bastante marcante do ponto de vista de astrologia mundial, porque esse encontro tem muito a ver com questões políticas, ele está muito ligado já comentei algumas vezes do estudo do André Barbeau, que comenta da relação de Saturno e Netuno com os ciclos da Rússia, do comunismo, do socialismo, tendo um viés mais de enfraquecimento desse lado de socialismo e comunismo, quando do encontro dos dois planetas, por exemplo, o último encontro em 89, com a queda do Muro de Berlim. Vai ser o primeiro encontro dos dois depois de 89. Muita água vai rolar em começo de 26 e 25 vem trazendo esse movimento
dessa impermanência que sempre é a vida, agora mais com mais conteúdos dessa oscilação de energia, e nos cabe então essa receptividade para ir observando a vida e ir navegando, dançando com ela, certo? Deixei aqui para você já ir pensando, e também vamos explorar isso, a ideia das datas de eclipse. Março e setembro tem o adendo do ponto de inflexão de eclipse, sendo que em 29 de março temos o último toque no eixo Áries e Libra, a 9 graus de Áries, e depois temos aí 1 ano e meio no eixo Virgem e Peixes. Tem vídeo aqui no canal também explicando o eixo nodal pelo eixo Virgem e Peixes, essas mudanças interessantíssimas da época dos eclipses. Gente, observe mês de eclipse, observe. Algo sai, algo entra. Veja onde está caindo esse eixo dos eclipses em 2025 para a gente trabalhar junto com o cosmos e evoluindo, certo? Um lembrete, então, março, setembro, importantes datas de eclipse para a gente não deixar as coisas para o limite nessas datas, certo? E é mais um dado dessas inflexões planetárias aqui que a gente está vivendo, as datas de eclipse. Um lembrete último para a gente fechar só uma visão macro para a gente começar os trabalhos. Lembrar vocês, então, a gente está entrando em época de festas, estamos com só o retorno do Marte pelo signo de Câncer. Por que eu estou falando de Marte em Câncer e festas? Porque Câncer é um signo de família, de lar, de núcleo, e a gente tem o Marte, o briguento, entrando no signo de Câncer, de novo, para o lado luz ou para o lado sombra, a gente brigando pelos nossos clãs, né? A gente protegendo a cria. Por outro lado, talvez os embates, a gente está num mundo extremamente polarizado, o retorno passou as festas, né? O retorno ali no dia 6 de janeiro e até 18 de abril no signo de Câncer. Então, vamos pegar leve, né? Vamos estar junto com a família. O dia 24 de dezembro agora, véspera de Natal, nós temos um encontro de Júpiter e Saturno, o encontro em grau exato. Então nós temos esse impasse, né, com temas de liderança, com temas legais, com temas judiciários. Tem um vídeo aqui também falando desse ciclo de acerto de contas, que a data exata é 24 de dezembro, então é um outro aspecto de a gente querer muito, a expectativa do muito Júpiter, castrado pelo que é possível de Saturno. Então esse muito exagerado não está tendo um lugar na realidade, a gente precisa modular um caminho do meio. A gente tem 2 planetas sociais aí brigando e a gente precisa encontrar o equilíbrio, certo? Então, ótimas festas, excelente Natal, aproveite com a sua família, aproveite para fazer meditações para o ano que vem, faça suas resoluções mental, escrito, vibracional, o jeito que for, fizer sentido para você, construa junto com o universo. Eu vou deixar aqui a página do dashboard, estou indo para o slide errado, e a gente se vê com certeza nos próximos vídeos falando de um 25 cheio de potência para você, para mim, para todo mundo, tá bom? Um beijo enorme, aproveite as festas, beijo!